Quais são os elementos preponderantes que você entende que os gestores, né, deveriam prestar atenção, mais atenção? Tá. Um ponto. Uma comunicação que atinja todos da empresa. Como é que a gente vai fazer isso? Os gestores, né? Quando eu disse anteriormente sobre capacitar as pessoas, treinar, praticar, para que a gente tenha um comportamento, não se tem um comportamento único, mas que a gente possa ter um histórico dentro da empresa e a gente passe a ter uma empresa com os colaboradores que tenham muita satisfação ao participar. Porque muitos pontos que nós trabalhamos na comunicação podem ser vistos de uma outra forma. Assim, isso não vale nada, isso é uma forma de se vender um discurso e que as pessoas não aprendem nada. Então, primeiro é verificar a necessidade. Pontos que a gente passa por cima da observação. É o primeiro ponto. Quando você tem uma equipe, você não vai se preocupar apenas com o que eles falam. São atitudes e são observações e são percepções. Outro ponto, não deixar de lado a intuição. Que as pessoas, aqueles muito racionais ou muito emocionais, levem uma parcela para a intuição. A intuição, acho que seria um tema bem legal, talvez pedir para o Félix uma hora falar sobre isso, porque ele envolve neurolinguística. E quem trabalhou muito isso foi Antônio Damasio, num português, que na verdade a mulher dele é quem escrevia tudo, mas as ideias, né, dele, Antônio Damasio, coloquem isso lá no YouTube e vocês vão ouvir um pouco sobre esse trabalho dele. Então, a intuição que está assim no pré-córtex, o que acontece? Por que a intuição é uma escola científica e que o líder precisa, na empresa, levar em conta? Porque ele faz parte da memória. Quando você tem uma intuição, é algo que você vivenciou, experimentou, experienciou. Então, ele não é à toa, não é coisa de mulheres, viu, gente? Não falem isso, que é uma bobagem terrível, porque a intuição, aquela que você tem, bateu e sentiu, você tem um histórico ali que traz informações que levam ao conhecimento para que você haja levando em conta a intuição. E não só elementos racionais ou emocionais. Devemos levar numa proporção diferente para cada situação? Sim, mas a intuição você não erra. Eu já assisti palestras de muitos CEOs, eles dizendo, o dia que eu deixei a intuição de lado, e o líder deve levar isso em consideração, porque ele faz parte de um histórico dele, né? E se ele não tem isso, ele vai começar a trabalhar. E ao perceber que os seus pares dentro da empresa também precisam. Agora, se você tem uma pessoa extremamente racional, como empresas em que trabalhavam assim, em meio zero, e tem pessoas que eu não vou me levantar para sair daqui para fazer isso, que eu tenho outras coisas mais importantes para fazer. E diziam isso de imediato. Sim, então são esses comportamentos que nos fazem limitar a trajetória de efetivação de uma comunicação positiva que traga produtividade, que traga resoluções de problemas adequados. E um ponto importante, de repente você tem a intuição que leva a uma tomada de decisão rápida. Cuidado com o rápido, né? Se você tem o rápido com o lento, né? Então, isso você pode errar por aí? Pode, mas se você tiver na intuição a base, o rápido, tem horas que você tem que tomar uma decisão rápida. Sem dúvida. Você tem gestão de conflitos. Quantas vezes numa situação você tem a equipe de gestão de conflitos? Sim. Né? E então, é muito comum, né? Isso, né? Comum, mas assim, pessoas que têm a percepção, que olham, trazem os elementos racionais que estão marcando a organização, veem a capacidade das outras pessoas e como estão agindo pelo lado emocional e levam para uma atitude que tem essa porcentagem de uma atitude rápida e que pode trazer a salvação de uma empresa, né? A gente tem, muitas vezes,
os líderes, eles passam por cima no primeiro ponto que eu falei, que é da observação. Segundo ponto, muito importante, é a necessidade. Que necessidade você tem? Eu não estou vendo essa necessidade. Eu estou observando você, mas estou vendo a minha necessidade. É aí que gera, eu estou vendo o meu lado, eu acho que é assim, mas eu não ouço você. Qual é a sua necessidade? Perfeito. Tá? Perfeito. E na hora que eu vejo a sua necessidade, eu entendo a sua necessidade, né? Eu passo a entender. E a agir também. E a agir, né? Mas com a verdade minha na sua verdade, a sua verdade na minha verdade. Tá? Então é aí que a gente... Então, pular essas etapas é você não perceber o outro como ele é, o que ele traz para nós, e às vezes ele tem uma riqueza muito grande e você não observou.